Tem dores que não aparecem nos exames. Tem cansaços que o coração sente antes mesmo da mente entender. E tem silêncios que o corpo carrega até que ele grite. Hoje, no Entre Batidas, a gente vai falar sobre essa fronteira delicada entre o físico e o emocional. Quando a dor se torna constante, a autoestima se apaga e o coração entra no meio disso tudo. E para essa conversa tão humana e necessária, tenho comigo 3 mulheres, 3 amigas que cuidam de verdade do ser humano por inteiro, cada uma do seu jeito, com a sua especialidade e com a sua forma de cuidar. Ana é médica anestesiologista, especialista em dor, tem especialização também em medicina do estilo de vida e pratica clínica e autocuidado como uma forma de prevenção e tratamento. Patrícia Magacha é psicóloga e psicopedagoga, especialista em ciência do bem-estar, criadora do método Redesenha Sua Vida. Atua há mais de 40 anos promovendo saúde emocional e clareza interior. Rúbia, minha amiga, fisioterapeuta integrativa, especialista em gestantes e disfunções abdominais, criadora da técnica RM e liberação miofascial. 3 horários diferentes e uma mesma pergunta. Como o coração responde à dor e à tristeza? Acho que isso, hoje, ainda mais depois, sempre foi um item, né? A dor, a tristeza, o emocional, sempre foi uma questão muito investigada, muito levantada durante toda história. Várias pessoas tentaram entender como o corpo reage, porque ele reage à tristeza, à dor, de várias maneiras, né? Então, hoje a gente está aqui para conversar como a gente entende a dor e como a gente pode melhorar também, né? Como a gente pode usar o conhecimento e a terapia, a medicina, a fisioterapia como uma arma para que a gente possa superar esses momentos que são tão difíceis na vida das pessoas. Depois do Covid, eu acho que isso ficou um pouco mais intenso, as pessoas ficaram ainda mais com a parte emocional abalada e a gente vê hoje ainda resquícios daquilo daqueles anos que se passaram, que a gente ainda não superou. Então, eu acho que é importante demais a gente conversar sobre isso. Eu estava falando até no podcast anterior, quanto mais a gente conversa, mais a gente distribui conhecimento, mais as pessoas têm conhecimento sobre si e melhor as pessoas conseguem se cuidar, né? E, Ana, você cuida de paciente com dor persistente, né? O que é, para mim, especificamente um desafio. Eu acho uma coisa muito complexa a dor crônica, né? Fibromialgia, dor crônica, aquela dor que nunca vai embora. Eu falo para você tratar um paciente com dor crônica, primeiro você tem que estar muito em paz com você, porque eu imagino que você receber um paciente queixando o tempo inteiro de dor no seu consultório não deve ser uma coisa muito fácil de lidar, né? Como essa dor constante muda a relação da pessoa com o corpo dela e com ela mesma? Como é que isso impacta na vida da pessoa, uma pessoa que tem uma dor crônica? Primeira coisa da reação quando a pessoa tem uma dor é ela se fechar com ela e com a dor dela. Isso acaba virando algo que chama a atenção dela todos os dias e condiciona os comportamentos e pensamentos dela. E quando ela vê, ela já está num buraco e num ciclo vicioso de dor, de isolamento, de mal compreensão, e ela vai emitindo frequências de negatividade, de isolamento, de pouca paciência, de estresse, que ela nem lembra mais por onde começou. Porque imagina, você acordar com dor, você dormir com dor, viver com dor, e não ser compreendido. É muito difícil. E nessa situação, você acaba liberando no dia a dia microdoses diárias de hormônios e interleucinas e cascatas inflamatórias que geram estresses diários, que em pequenas doses vão combinar com alterações gerais. Né? Então, ela vai ver isso com contraturas, ela vai ver isso como depressão, com ansiedade, com paciente que está se isolando, que está se sentindo fadigado, cansado. E você pode ver isso como arritmias. Né? Eu fico pensando assim, porque recentemente eu tive uma fratura de costela, né? E eu tive uma dor que era uma dor constante. Você respira, você sente dor. Você fala, você sente dor. Você faz tudo que você faz, você sente dor. E aquilo vai te tirando um pouco do sério, né? Vai te dando uma irritação, Então, uma pessoa que tem isso cronicamente deve ser uma coisa muito complexa, tanto para ela, quanto para as pessoas que
convivem com ela também. Não deve ser um cenário muito fácil, né? Não, com certeza não. Principalmente para o fibromialgico, que você citou o fibromialgico, que ainda é aquele que muita gente fala que não existe essa dor, que está na cabeça e que não é verdade, né? Então, ele é mais mal compreendido ainda. Mas, de uma forma geral, a dor crônica, você viver com dor, é muito difícil. Né? Então, você teve uma dor aguda, né? Que não se cronificou e já foi difícil. Né? Extremamente. Então, imagina alguém que tenha isso todos os dias, por muitos meses, talvez anos. Né? Muitas vezes a dor vai além do físico, né? A pessoa começa a se ver por essa dor e esquece até de quem ela era antes da dor, né? Às vezes você muda a sua personalidade por conta daquela dor, né? E o que acontece na mente daquela pessoa que vive tanto tempo em sofrimento físico, mas a maior parte das vezes é um sofrimento físico que as pessoas não veem, né? Quem está ao seu lado não vê aquele sofrimento. Então, só você está sentindo aquilo. Então, assim, o que acontece na mente das pessoas quando elas sentem dor? Então, hoje a gente sabe que a dor, eu acho que eu vou começar por aí, uma definição que eu gosto muito. A dor como um veículo de consciência. Quando a dor nos visita, né, é uma visita, vamos imaginar que a dor seja uma visita e daquelas inesperadas, às vezes, que a gente, indesejada, eu diria. Tá? E ela chega, às vezes, para ficar como um hóspede permanente na sua casa, né, porque a dor crônica é isso. Então, ela entra e bagunça um pouco a sua rotina, você tem que se reinventar dentro disso, se redesenhar a vida a partir da presença daquela dor. Então, ela afeta, é verdadeiro mesmo, quando a gente tem a sensação de que foi atravessado por essa visita que chegou. Eu estava caminhando assim de um jeito, de repente, não sei mais como que eu vou caminhar daqui para diante. E com um peso. Ela sempre carrega um sentido de peso. Agora eu vou voltar. Sendo uma dor, desse entendimento de que ela é um veículo de consciência, eu acho que é um convite também da gente pensar o para que ela está aqui na minha vida nesse momento. O que ela veio fazer aqui na minha vida. Então, assim, é a hora da gente ir lá na nossa despensa, quando a gente recebe uma visita, o que a gente faz? Vai lá, no início a gente recebe, tenta entender o que ela gosta, como é que ela funciona, né? E a gente tem uma despensa, vai lá, oferece alguma coisa, né? E depois a gente começa a tentar, assim, por que eu estou trazendo essa ideia da visita? Para que a gente não se identifique com a dor. Eu acho que você quis tocar nesse assunto, pelo menos foi o que eu entendi, é que às vezes a gente tem a tendência de nos identificarmos com a dor, mas nós não somos a dor. É como se ela passasse a ser o seu dia a dia. Isso. Você é aquilo. Você é uma pessoa que sente dor. Isso, você sente dor. Nada mais é tão importante quanto... Tem um livro que eu até esqueci de trazê-lo, de um ilustrador que sofre ainda de depressão, que é também uma das condições crônicas. E ele, no livro dele, é um ilustrador e autor do livro, ele chama assim, tenho um cão negro, o nome dele é depressão. Então, ele pegou esse nome, cão negro, por causa do Winston Churchill, que ele chamou a depressão dele de cão negro. E ele começou a ter uma relação com o cão negro como se fosse uma entidade diferente dele. Ele não era a depressão. Ele tinha uma... Posso puxar um gancho Claro. aí? Antes da gente entrar aqui, ela trouxe, depois você mostra um calendário, né? Qual o nome do calendário? Cultivando Gentileza na Vida Diária. Depois ela mostra os dias e hoje é o dia da presença, correto? Hoje é o dia da presença. Eu estou me formando como instrutora de meditação pelo Sírio-Libanês. Sim. E a gente vai dar um workshop sobre meditação e dor. Uhum. E você falando, você está descrevendo exatamente o que a gente faz na hora de fazer uma meditação para a dor. É não se identificar com a dor. Você conseguir se separar da dor ou do sentimento da depressão, de outra coisa. Porque você não é os seus sentimentos, você não é seus pensamentos, né? Você não é o que os outros falam de você. Então, a meditação é um gancho nesse gerenciamento de estresse e é tudo a ver com isso que você está falando. E o John Kabat-Zinn foi quem trouxe para o Ocidente, não sei se você sabe, desse programa de redução de estresse. Sim, Mindful Based Stress Reduction. Exatamente. E ele fala, ele fez a primeira aplicação do programa dele foi com doentes de dores crônicas. Sim. E uma dos depoimentos das 8 semanas, que hoje é um modelo que se repete com muito sucesso. E o que os pacientes diziam é que a dor estava ali,
Só que elas, com a meditação, com o mindfulness, com a prática, elas voltaram para elas mesmas. Então, elas começaram a se ver, porque assim, no exercício do mindfulness, que é essa presença, por isso que ela falou da presença, que nesse calendário hoje está falando da ação número 10, né? Que é a presença, da gente estar ali presente. É um treinamento mental e no qual você não se identifica com os seus pensamentos, você não é a história dos seus pensamentos. Então, uma pessoa sofrida, ela às vezes se mistura de eu sou deprimida, eu sou aquela dor, e você não é. Com a prática, você vai vendo que você é o pensamento, você é o observador do seu pensamento. Isso traz uma mudança de postura na vida da pessoa imensa. E a maioria deles, ou alguns, né, relataram de que deu uma sensação de que eles começaram a se ver de novo. Eles estavam presentes neles próprios, apesar da dor. E eu fico pensando assim, quando a gente tem uma doença, né? Eu falo mais né? Porque a Ana já tem mais essa questão da parte psicossomática, mas o médico tradicional, ele consegue ver a ferida, ele consegue ver o osso quebrado, ele consegue ver o bloqueio atrioventricular, então a gente vai botar um marca-passo, a gente consegue ver o palpável, vamos dizer assim, né? Que é visível, e a gente consegue resolver o que é visível. Então, para mim, particularmente, compreender e entender o que se passa dentro do ser humano que tem aquela depressão, do ser humano que tem uma fibromialgia, do ser humano que tem uma dor crônica, até mesmo uma dor crônica que é desencadeada, por exemplo, por uma doença física, né? Porque a gente está falando aqui de dores que não são de doença física especificamente, mas um paciente, por exemplo, que tem um câncer, que tem anos de tratamento e tem dores e mais dores, esse paciente também fica muito abalado, ele leva isso tudo para dentro dele. Então, para mim é um aprendizado também como médico tradicional, né, médico de terapias tradicionais, pensar e olhar que esse outro lado da dor. E aí a gente envolvendo isso, eu fico pensando, né, vocês falaram muito sobre isso já, mas assim, o tratamento, então, ele não começa pela dor em si, né? Ele começa mais pela autoestima, né? Pelo paciente. Como vocês costumam caminhar por esse tratamento? A Patrícia falou que algumas pessoas acabam se identificando com aquela dor, se apresentando no sentido de, no dia a dia, deixar aquela dor levar, mas quando vocês vão abordar, vocês levam aquilo mais para autoestima ou para o tratamento da dor física? Remédio? Terapia? Como que a gente lida com isso? Porque, para mim, particularmente, é difícil. É difícil, eu não sei como lidar com dor. É difícil. Dor é difícil, ponto. Porque é multifatorial, geralmente, né? Não é uma coisa só. Mas depende de qual profissional você vai começar. Eu acredito que com você, como fisioterapeuta, você vai trabalhar, pode falar aí. Na hora que o paciente, então, o que eu vejo assim, na hora que o paciente chega no meu consultório, eu já consigo perceber mais ou menos ali se aquela dor é físico ou emocional. Eu ia te perguntar isso, você no toque consegue sentir? Muito. Primeiro que eu sei que você, assim, né, por ser minha amiga, eu sei que você é muito de energia, né? Você sente muito a energia de quem tá perto, isso é um dom, a meu ver, né? Porque quando a pessoa chega perto de você já consegue sentir aquela energia que ela tá trazendo, mas quando você toca na pessoa, você consegue fazer essa diferenciação, se aquilo é uma contratura simplesmente porque a pessoa fez um estiramento muscular ou se aquilo é uma contratura mais baseada em uma coisa mais profunda? Então, muitas vezes sim, outras vezes não, mas aí eu fico desconfiada, por exemplo, ele chega, eu já vou avaliando desde a hora que chega no meu consultório, fazendo uma pré-avaliação, né, como fala, como se comporta, como vai deitar na maca, o que ela chega falando. Muitas vezes elas relatam assim, tô muito cansada, agora eu quero cuidar de mim. Eu só cuido do meu trabalho, só cuido da minha casa, cuido do meu marido, dos meus filhos, quero tirar um tempo. Nesses relatos, você já vai vendo, tem coisa aí. Muitas vezes, às vezes eu fico com dúvida, mas na hora que ela deita na maca, eu já começo a fazer a massagem, já começo a entender o caso. Às vezes elas mesmas relatam, aí eu confirmo o que eu pensava. Então já aconteceu muitas vezes, eu começar a atender, começar o atendimento
E perceber, nossa, tem alguma coisa aqui, né? Justamente isso, nas contraturas, quando eu vou pro intestino. Acho que o intestino, a palpação do intestino, quando eu faço anamnese, intestino, estômago, às vezes diafragma, que já pego embaixo do diafragma, já vejo todas as aderências, eu consigo notar mesmo, eu consigo palpar, aderência no intestino, aderência no diafragma, o tecido mais duro, as contraturas, igual a Ana falou. Então, quando eu já percebo isso, eu já consigo saber que é emocional. E vou fazendo todos os procedimentos, né? Todas as técnicas. E aí, às vezes, essa própria paciente fala, eu tomo remédio de depressão há 15 anos. Eu sinto uma tristeza, eu sinto vazio. E aí vai relatando, eu vou deixando ela desabafar. Porque eu sempre falo o seguinte, eu acho que quando ela chega no consultório, deita na maca e tá lá comigo, eu acho que é o momento mais vulnerável. Então, é o momento que elas realmente, tipo, se abrem. Sabe, soltam tudo, conforme vai relaxando, conforme vão se conectando ali, se entregando, porque acabam relaxando, acabam tipo, agora é meu espaço, agora é o meu lugar, agora eu posso me soltar. E aí elas vão deixando mesmo o corpo mais leve e vão falando. E eu percebo muito, muito. E aí muitas vezes eu confirmo o que eu já pensava. Porque, claro, algumas eu já olho e já falo, tem dor emocional aí. Outras eu desconfio. Só que quando elas relatam, quando elas, né, confidenciam lá, que eu consigo realmente confirmar. ter certeza. Isso, ter certeza. Porque também não é tão simples assim, igual como a Ana falou, é multifatorial. Então pode ser várias coisas. Pode ser o cansaço da casa, pode ser o cansaço do trabalho, pode ser elas quererem dar conta de tudo. A gente tem muito isso, nós mulheres, né? De querer dar conta de tudo. A gente quer ser boa profissional, a gente quer ser boa mãe, a gente quer ser boa filha, a gente quer ser boa amiga, a gente quer também ter tempo com as amigas, ter tempo... A gente quer fazer tudo, né? E eu acho que isso é bom, mas ao mesmo tempo também às vezes a gente tem que olhar pra gente falar, calma aí, né? É o meu momento de parar, né? Vamos cuidar uma coisa de cada vez, né? Porque às vezes fazer muita coisa ao mesmo tempo a gente acaba se atrapalhando. Então, vamos cuidar disso primeiro. Igual esse dia chegou um paciente no meu consultório e falou, Rúbia, ela tava tentando marcar comigo, já tinha, sei lá, 6 meses. E a gente não conseguia, por causa dos horários dela, junto com os meus horários. Aí, na hora que ela deitou na maca, ela falou, pronto, nem acredito. Agora eu tô cuidando de mim. E ela chega a dar um suspiro, assim, né? De tipo, nossa, agora eu vou conseguir olhar pra mim, né? Muito que a gente tá falando aqui, é olhar pra... Ela não é aquele pensamento, ela não é aquela tristeza, ela não é aquele problema. Ela né, tá tentando um jeito ali pra encontrar o caminho dela, pra poder, né, se... E muitas vezes também essa dor, né? Ela vem também da dificuldade da gente se olhar, né? Muito. Da gente se olhar. É isso. Né? Da gente se olhar pra dentro, e foi né? aquilo que você falou, tipo assim, o que essa dor quer me mostrar? Por que eu tô sentindo uma dor física? Por que eu tô sentindo uma tristeza que não é minha? Por que eu tô sentindo um desânimo que não é meu? Obviamente, você vai investigar se isso é alguma coisa hormonal, se é alguma coisa, né, realmente ligada à parte que você pode tratar, que isso é importante, mas também entender como que o mundo ao redor está influenciando, porque a gente se perde, às vezes, no caminho, né? Se perde na correria do dia a dia. E aí eu ouvi você falando elas, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem apesar dela se sobrecarregar mais psicologicamente, ela também tem uma facilidade de falar mais a respeito de si. Nossa, muito. Né? A gente Isso tem, ajuda. A gente tem uma rede de apoio maior em relação à questão. Os homens, eles vão beber juntos, eles vão... Mas eu vejo que é muito difícil para um homem, por exemplo, se abrir emocionalmente para alguém. Eu ouvi uma vez... eu estava conversando com uma pessoa que eu admiro muito, homem, e ele falou para mim assim, mas eu acho difícil olhar para você e ver que você era a pessoa que você dizia que era antes, porque eu estava contando que eu tinha, né, feito uma mudança por conta da terapia e que eu tinha me aprendido a conversar, que era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de conversar, de me abrir, de conversar de uma maneira efetivamente para resolver conflitos e não simplesmente só falar e sair andando. E essa pessoa virou para mim e falou assim, é difícil olhar para você e ver que você diz que você era daquela forma. Eu falei, mas foi muita terapia, foram 5 anos de terapia, foi eu realmente olhar, eu acho que aí ele falou assim, eu sempre achei que as pessoas não poderiam mudar, que as pessoas não mudavam. E aí eu falei, eu acho que as pessoas não mudam sob influência de outra pessoa, acho que elas mudam quando elas querem mudar, elas querem. né? Quando elas querem mudar. E aí a resposta
dele, quando eu falei que era muita terapia, ele olhou para mim e falou assim, eu não sei se eu conseguiria me abrir com alguém dessa maneira. Eu não sei se eu conseguiria dar o direito, foi essa frase que ele ainda falou para mim, dar o direito de uma outra pessoa que eu não tenho muita relação de opinar sobre a minha vida. E aí eu falei, realmente, assim, os homens, eles têm mais dificuldade, né? Eles têm um bloqueio maior de se abrir, de conversar, de falar. E aí, assim, vocês veem isso, assim, você, obviamente, até pela sua fala, imagino que você vê mais mulher no seu mulheres, com certeza. No seu atendimento. Mas vocês costumam ver isso? Vocês atendem homens que têm dor crônica? Vocês atendem homens que têm depressão? Vocês costumam ter... Eles chegam mais, aí vem o lado que a gente dá dor. A dor, primeiro que a dor, tanto ela emocional ou física. Aí eu queria só voltar um pouquinho dela, porque ela falou uma coisa tão importante, do meu ponto de vista, né? É que a dor até para o cérebro, né? Também tem um mecanismo fisiológico na dor, né? Então, assim, ela aciona como é que se diz? Um mecanismo que eu acho que você até chegou a falar alguma coisa, de que ele é percebido, seja ela uma dor real ou não, assim, real não digo física, né? Ou não no nível emocional, que deixa o cérebro como um estado de alerta. Total. Tá? É uma percepção. Quando você tem uma dor, a percepção é de que você está em perigo. Isso. Ele ativa o eixo neuroendócrino. Exatamente isso. O que leva, ligando ao coração físico, né? Então, libera, vamos dizer, não sei todos os nomes, mas a adrenalina, que vai levar na palpitação, que vai levar no aumento da pressão alta. Saiu um estudo agora, de 2024, relacionando, inclusive, a ansiedade, a depressão com o aumento de doenças endócrinas, que falou com diabéticos também. Diabetes, aumento de infarto, isso aumentou tudo mais. Depois da pandemia. Aumentando em 71%. Nossa, é muito. A chance, muito alta. Pensando por esse lado faz sentido, né? Porque se você tá o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro com uma descarga adrenérgica, né? Você pensa o tempo todo, porque a pessoa que tem ansiedade, ela sempre está antecipando algo. Então, ela sempre pensa o tempo inteiro. A pessoa que tem depressão, às vezes a gente acha que a pessoa está ali embotada, mas ela ainda assim está recebendo uma carga. E quem está com depressão está mexendo no sistema de serotonina e dopamina, que também pode mexer no eixo cardíaco. E aí você está o tempo inteiro ativando o seu mecanismo de luta e fuga. Isso. Né? A pressão alta, frequência cardíaca sempre alta. Então, é palpitação o tempo inteiro, é falta de ar o tempo inteiro, é hipertensão. Aí entra no ciclo, durmo mal, porque eu daí faço mais escolhas e escolho utilizar álcool, escolho de comer comidas erradas. Estou cansado, que é uma parte dos sintomas do depressão é sentir cansaço, fadiga. Daí vou tomar um energético, entendeu? Vou tomar mais café. Não e consigo assim malhar, vou pro termogênico. Eu conheço pessoas que tomam uma garrafa de café o dia. Exatamente. Autoestima baixa, daí eu vou tomar. Eu tava lendo agora os hormônios né, que o pessoal toma. Enfim, e assim vai, é uma bola de neve. Uma bola de neve, porque você não consegue regular isso. Daí entra, eu deixei você assim falar, porque foi o que eu falei, cada profissional vai atender de uma forma a dor, né? Mas o médico da dor em si, né? O médico anestesista como eu, especializado em dor, geralmente a gente pega e vai olhar para a parte de intervenção, medicamento e tudo mais, mas com a medicina do estilo de vida, cada vez ganhando mais força, né? A gente olha a base do problema. Não é só isso. Daí você traz o paciente e ele vai querer o quê? Eu quero aliviar. Ah, doutora, não adianta você falar pra mim que eu tenho que fazer isso, aquilo, fazer exercício. Eu quero tirar minha dor. Não é, né? Então, primeiro momento, você vai dar massagem, você vai conduzir ele numa psicologia positiva, né? Naqueles pensamentos, não vamos naquele momento de dor, né? Aquele resgate ali agora, mas a gente vai precisar falar daquela dor, daquele trauma, daquela coisa. Mas agora eu não vou falar disso, vou falar que você passou por coisas boas, você superou certas coisas, você pode fazer isso de novo, né? E você é bom nessas coisas. Então, cada um vai usar suas estratégias na hora de falar de dor. E daí, na medicina do estilo de vida, a gente vai trabalhar todos esses eixos, mas sim, eu vou ter que conduzir para fisioterapeuta, eu vou ter que conduzir para psicólogo, eu vou ter
pedir para ele escolher qual dos pilares da medicina do estilo de vida, são 6, mas a gente está trabalhando para ir para o 7º, depois eu falo para ele se vocês quiserem, mas qual que ele vai querer trabalhar primeiro, e vou dar a medicação, ou vou dar a intervenção, porque se ele não tiver livre, ele vai embora e não volta, né? Também, se ele ainda sentir dor, ele não vai ter nem força para poder fazer o resto das coisas que é necessário. E ele precisa ser ouvido, né? Quando ele chega lá, eu tô com dor. Você não tá me ouvindo. Eu não tô pedindo pra você mudar minha vida inteira e resolver meus problemas. Eu quero tirar minha dor. Então, se eu tira minha dor, que depois eu até Depois eu até te ouço, até relaxo. Mas uma forma Né? disso, voltando para a Rúbia, é que o mesmo mecanismo da dor, que funciona essa resposta, o toque Nossa. é uma resposta que serve para as duas. Tem as mesmas conduções neurais, tanto a dor física como a emoção, do toque. É verdade. Eu ia te perguntar isso. Como o toque pode fazer com que o corpo entenda que ele ainda é um ambiente seguro? É isso. Mas Porque eu acho que a pessoa, às vezes, quando ela está com dor, ou principalmente a pessoa quando ela está em depressão, né? O seu próprio corpo não é um ambiente seguro para Não, ela, né? não Porque é. os pensamentos são pensamentos ruins, a disposição não existe, a ansiedade é grande, parece que tem alguém gritando no seu ouvido o tempo inteiro, porque a sensação da ansiedade é essa, né? Você Sim. entra num turbilhão que você não, parece que o Você tempo não inteiro silencia, você né? não silencia, não se silencia, o que é mais você não difícil, se né? Porque as outras silencia. pessoas ao lado você fala pra É. todo mundo ficar quieto. É. Agora, você silenciar o seu cérebro é praticamente nem impossível. Então, assim, o toque, como ele ajuda, ou como ele vem para poder te lembrar de que você existe, de que aquele ambiente, que o seu corpo é um ambiente seguro para você. Então, tem 18 anos que eu trabalho com o corpo, que eu trabalho, e eu sou, assim, apaixonada, porque eu acho, assim, eu vejo, né, todos os dias no consultório, eu atendo a domicílio também, então muitas vezes o paciente não quer ir no consultório, então eu vou até a casa da pessoa, e eu acho que, assim, o toque, ele é milagroso. Ele cura mesmo, é impressionante. Eu fico, muitas vezes, quando eu tô atendendo, eu fico emocionada quando eu toco no paciente. Porque na hora que eu pego, assim, a pessoa fala, ai, aqui tá doendo, Rúbia, tá doendo. Às vezes eu tô com a mão leve, com a mão mais suave do mundo para começar a massagem, para começar o atendimento. E às vezes essa simples mão, um toque que eu coloco, fala, Rúbia, tá doendo. Conforme eu vou fazendo a massagem, fala, não tá doendo mais nada. Então, Você vê o alívio, né? imediato, e muitas vezes eu tenho visto até nesses últimos meses, eu tenho recebido, assim, mensagens pós-atendimento, que eu nunca não tinha tempo, eu não fazia isso, não salvava as mensagens, agora eu tô favoritando. Eu falei, gente, eu tenho que salvar essa mensagem, porque eu ficava, assim, encantada como a pessoa relatava o pós-massagem. Então, assim, aconteceu esses dias no consultório. A gente foi lá, fiz todas as técnicas, fiz todo o procedimento, aí manipulei intestino, vísceras, tudo, tipo, pra ver onde tem tensão, o que tá doendo. No dia seguinte, ela falou, Rúbia, a dor sumiu, não tenho mais nenhuma dor. E aí começou a falar, meu intestino funcionou como nunca tinha funcionado. Tipo, eu tô, assim, em choque com essa massagem. Aí essa pessoa até falou, eu conversei até com uma amiga minha, que é proctologista, que ela falou assim, caramba, fazer a massagem assim, tipo, de forma para estimular o intestino, é difícil, né? Tipo, ela ficou, tipo, boba. Como que... O tanto que o intestino dela mudou, assim, de um dia pro outro. Ela falou assim, eu tô em choque. Porque um dia, 24 Ela horas... relaxou e ativou o sistema parasimpático. Fez o sistema digestivo Exatamente. funcionar. Tá, isso foi na primeira semana. Na segunda semana, ela falou assim, Rúbia, eu comecei a ficar mais emotiva. Olha só o tanto que o toque cura. Ela foi na primeira sessão, já melhorou o intestino, já ativou o sistema parasimpático. Na segunda semana, o que aconteceu? Ela já estava relaxada, já tinha relaxado o corpo inteiro. Então, ela já estava deixando as emoções, tipo, sentir para falar, preciso cuidar disso, preciso resolver isso. É a hora da terapia. A hora da terapia. Porque senão vai Vamos deslocar a dor conversar. para outro. Não é? Olha como que é importante. É isso aí. A Nesse momento, às vezes... A gente Vai não essa- consegue excluir, né? Não é uma coisa Não, excludente. não, Você não é. Aí ela falou, eu tô mais emotiva, Rúbia. Eu tô mais emotiva, eu não sei, eu tô mais assim. Na terceira semana, ela falou assim, era pra minha menstruação ter vindo. Tipo, vindo daqui 15 dias, tipo, já veio e veio de uma forma como nunca veio. Eu falei, tá limpando tudo. Tá fazendo limpa aí, já tá resolvendo tudo. Porque a massagem, ela funciona também como desintoxicação. Que ela desinflama o paciente, né? Festa no linfático, né? Mexe total. Então, a técnica que eu uso é muito assim, é pra usar
para ativar o sistema linfático, sistema circulatório. E aí isso acaba relaxando, né, resolvendo todo, ativando tudo do sistema da pessoa. Então, melhora o intestino, melhora o estresse, ela fica mais calma, ela deixa as emoções vir, ela vai tratar, ela vai cuidar, automaticamente a autoestima já vem, porque ela também já melhora ali na estética. Tem esse gancho da estética. Então, a barriga tá mais murchinha, nossa, Ruben, eu fazia aquela pochetinha, agora eu não tô fazendo mais. A minha cintura tá mais fina, entendeu? Claro que não é milagre, mas como você vai tirando a aderência do intestino, aderência do diafragma, o que acontece? Já vai afinando mais, já vai fazendo uma cintura. Por quê? Já tá tirando ali todas as aderências. Que é aderência aonde? Na fáscia. Que é a massagem miofacial. Porque a contratura, além dela fazer no músculo, ela faz também na fáscia. Que tá superficial, né? Que a fáscia é como se fosse aqui. Ela é como se fosse uma película que recobre o músculo. Mas assim, antigamente eles acreditavam que era só isso. Em 2016, teve um congresso no Canadá e eles descobriram que o quê? Que a face é também um grande órgão do corpo. Então, ela é ligada a tudo. Ela tem ligação com o corpo inteiro. Então, por exemplo, uma cesárea, né, que fica aderência na cicatriz, tem aderência ali, influencia, acaba no corpo todo. Acaba dando, às vezes, dor na coluna, dor no abdômen, porque tá com a face repuxada. Então, tem que fazer o quê? Uma liberação miofacial nessa face que tá repuxada. Porque acaba aí gerando dores também. Essa aí, no caso da fáscia, já não é só de origem emocional. Já tem ali um fator físico, porque, né, tem uma face encurtada, tem uma face presa, você tem que fazer liberação. Mas a partir do momento que ela fica muito tempo, vai pro emocional. Vai pro emocional. Ou às vezes começou no emocional, aí a face ficou mais repuxada, já era um pouco repuxada. Já teve o emocional, que já teve a maior contratura ali, igual a Patrícia falou, que se você fica em estado de alerta, você se contrai, você causa as contraturas, então já repuxou mais. Então, o que era de ordem, tipo, baixa, já começou a ficar... Escalonar, exatamente, por causa da tensão, por causa do emocional, por causa da mente. É impressionante. Agora, o que eu percebo no consultório, que você perguntou alguma coisa dos homens, né? Eles vêm, assim, um pouco mais acanhados, etc. Tal. Nós já estamos acostumadas também, até lidar com a dor, né? É na menstruação. Pra gente enfim, nós temos muita experiência com isso. Mas eles vêm assim, eu quero me livrar dessa coisa no meu peito. Eu acho que é infarto, mas o médico disse que eu não tinha nada. Ah, eu aperto. Então, vem muito pelo corpo, pelas sensações. Eu vejo que os meus pacientes mais ansiosos, a maior queixa deles é dor torácica e palpitação. Os homens. Exatamente. As mulheres têm várias dores, né? Dor muscular, dor local, tem muita palpitação também, mas os homens em específico, eles têm uma localização realmente muito torácica, né? Eu não sei se é porque eles comprimem tudo, guardam tudo, não sei exatamente, mas eles têm muita queixa de palpitação. Às vezes eu vejo paciente meu que é muito ansioso, trabalha, né, advogados, quem trabalha meu Deus, esqueci o nome do negócio que mexe com bolsa de valores lá. Mercado financeiro. Isso aí, mercado financeiro. Nitidamente eu não entendo nada sobre mercado financeiro, eu não sei nem o nome. E aí eles falam, eu tô com palpitação. Aí a maior parte deles, porque o homem também ele é mais disciplinado que a mulher também, tem que dizer nesse caso. Porque eu falo assim, homem com palpitação, compra o smartwatch, eles compram. Mulher com palpitação, compra o smartwatch. Passa 3 meses, nenhuma comprou. Ela fez outra coisa. Comprou do marido, do filho, mas não comprou. Fez outra coisa, mas às vezes foi no shopping, fez compras. Exatamente, mas não comprou o smartwatch. Mas o homem, geralmente, ele é mais disciplinado e ele compra. E aí, ele me manda uma mensagem. Assim, meus pacientes, a maior parte tem meu telefone, e eles me mandam. Tô com palpitação, mede, faz um eletro. Cara, ritmo sinusal 80 de frequência. Caramba. Nada demais. Aí eu olho e falo assim... Tudo normal. Ele não tá. Não tá. Eu juro pra você, meu coração tá tremendo. A sensação tá de palpitação, mesmo com coração normal. E dor torácica. Eles geralmente realmente fazem muita dor torácica e palpitação. E as mulheres não é curioso demais. Se pensar na medicina não tradicional, né? Pensando na região da chakra cardíaco, né? Talvez tenha alguma relação. Porque o homem, eu lembro de um estudo que eu vi muito antigo, eu não vou saber falar as referências, mas que eu achei interessante,
que eu vi o vídeo deles fazendo, né? Eles botaram uma criança, a mesma criança, de azul e depois de rosa. E as pessoas entravam para ir cumprimentar a criança e brincar com a criança. Era a mesma criança, eles não sabiam o sexo, né? Só botaram a roupa. Não, a mesma criança, só por ter mudado a cor da roupa, eles já brincavam diferente. Então, o menino era um soquinho, e assim, não gosta muito e tudo mais. A menina já brincava mais e tudo. Então, desde pequena, a gente já ensina o homem a ter um afastamento cultural, sabe? E também tem estudos mostrando que locais onde tem menos beijo, a gente dá 2 beijinhos, tem lugares aqui no Brasil que a gente dá 3. Os locais que não dão, naturalmente as pessoas são mais agressivas, porque ela falou do toque. Exatamente. O toque aproxima, né? Aproxima, acalma. Acalma. É uma coisa até que eu ia abraço é uma coisa. Abraço. Nossa, Se alguém estiver infartando, né? De vocês dizem que gente ajuda põe a baixar a pressão. Ajuda você botar a mão. Mas ninguém vai fazer isso, tá, gente? Só porque Isso. se acalmar a pessoa. Não é pensar em só abraçando a É porque se abaixar a parte do sistema noradrenérgico e conseguir baixar a Isso pressão. é uma coisa que a ajuda, gente né? vê, né? Muito, por exemplo, o paciente com fibrilação atrial. De novo, voltando principalmente os homens. Você tá lá, paciente em fibrilação atrial com uma frequência alta, chega na emergência, você faz todo o tratamento tradicional. Você faz o antiarrítmico, né? O anticoagulante, o antiarrítmico, e o paciente não reverte. Aí você fica lá. Espere, não reverte. E aí o homem olha mais, ele fica assim, o tempo inteiro, vigiando. Aí ele olha para cima. Não, doutora, não reverteu ainda não. Tudo bem. Você faz um Rivotril, que é o que a gente tem naquele momento na emergência. E aí ele reverte. Ele abaixou a carga adrenérgica e aí ele reverte. Então, assim, para você ver qual a influência que a questão emocional tem, inclusive nas coisas e a pressão efetivamente social físicas. também. Porque, né? assim, qualquer coisa que o homem tenha, quer dizer, social, né? Cultural. É ligado com fraqueza, não pode parar. Então, assim, tem uma cobrança diferente. Também nós, mulheres, temos. Mas, assim, para eles, principalmente, parar, deixar de trabalhar ou sentir dor, pode significar... E no psicólogo. Não, e o psicólogo, então... Uma luta pra Psicólogo é quase... Massagem eles adoram, mas falar que vai no fisioterapeuta, talvez nem tenha. Mas psicólogo, realmente, assim, é quase que falar... Muito difícil. É alho com vampiro, né? Assim, é um negócio impressionante. É isso, alho. Impressionante. Mas curioso você falar da fibrilação atrial, porque eu fui olhar, pesquisar pra vir pra cá, né? As relações das arritmias, quando eu parei pra pensar nas arritmias. E o que eu mais achei foi estudos de fibrilações atriais com mudanças de hábitos sendo positivo, impacto positivo. Então, hoje, a gente tem como pilar principal dentro da diretriz, porque isso é uma coisa que, até voltando no que você falou, que dos locais que você tem mais beijo, mais abraço, o Brasil, ele é um país que tem mais acolhimento, né? A gente, comparado com a Europa, comparado com os Estados Unidos, a gente é um país mais caloroso, mais próximo, mais unido. Então, para a gente não faz nem tanto sentido demais você colocar isso numa diretriz. Mas você pensando num local como Europa e Estados Unidos, que é uma coisa que tem um pouco mais de afastamento, uma coisa mais fria, a diretriz hoje tem como pilar principal do tratamento da fibrilação atrial mudança de estilo de vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com o paciente é olhar para o paciente, que entra dentro do care, olhar para o paciente, entender o estilo de vida, entender o entorno, modificar estilos de vida, seja ele hábitos, né, sociais, bebida, uso de energéticos, a parte da função renal, hábitos sociais, dormir, apneia do sono. Então, isso hoje é o cerne do tratamento da fibrilação atrial em diretriz, para a gente entender como que realmente os nossos hábitos de vida, as nossas posturas de vida impactam dentro de uma arritmia, porque, principalmente na fibrilação atrial, que é uma doença multifatorial. Quando a gente pensa em outras arritmias, obviamente a gente não pode deixar de lado o olhar do paciente, mas é uma coisa mais mecânica. Você vai ali, trata mecanicamente, resolve. Mas a fibrilação atrial a gente sabe que é multifatorial, né? Então, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente que tem história familiar de fibrilação atrial, o paciente que tem apneia do sono, paciente que usa energético, isso tudo tem ação para ter mais episódios de fibrilação atrial. Então, por isso que tem tantos E pode estudos. ter casos de FA ectópicos, assim,
do nada, a pessoa tem Paroxismo. geralmente paroxismo. Aham, tem. Então, esses seus pacientes que você fala do nada também tem um aperto, poderia? Não, poderia ser sim. É porque esses em específico, eu tô monitorizando eles. Eu sei que eles não estão. Isso é só uma sensação de palpitação sem ter a palpitação efetivamente. Mas o estresse emocional é um trigger. E daí, para isso, trigger. liberar também um trombo e daí para cá fazer um infarto, Hoje a fibrilação atrial é uma epidemia, né? A gente tem uma epidemia de fibrilação atrial. As pessoas, obviamente, estão ficando mais velhas, então a gente sabe que o paciente ele vai ficando mais velho, a chance dele de ter um episódio de fibrilação atrial é maior, mas a gente vê fibrilação atrial cada vez mais em indivíduos mais jovens. Inclusive, por conta disso. Nós somos pessoas mais estressadas, nós somos pessoas mais hipertensas, nós somos pessoas que, né, temos dificuldade para cuidar. Então, você vai ficando um pouquinho mais obeso, faz uma apneia do sono, não se cuida, fica chanchando de remédio para dormir, não trata a apneia do sono, dorme mal. Tô estressado também, chego em casa, bebo pra caramba, compenso tudo na bebida. Cafeína. Isso é um caos para a fibrilação atrial. Né? Porque a gente fala da fibrilação atrial, porque parece que só existe a fibrilação atrial, mas é porque ela é realmente a arritmia que é mais ligada a essa questão do nosso estilo de vida usual. Né? Eu achei bastante artigo. Agora você vê assim, hoje, você falou assim do estilo de vida, né? E de como que às vezes a gente... Falando da saúde mental, se eu perguntar aqui, de modo geral, se eu perguntasse aqui para vocês agora, qual vocês acham que é o maior inimigo da saúde mental? A primeira coisa que vem à mente da gente é o estresse, enfim, falta de tempo, depressão ou a ansiedade. Tá, isso tudo entra. Mas para nós, dentro da psicologia, dentro dessa perspectiva psicológica, uma coisa que precisamos estar olhando é a evitação psicológica, é evitar o desconforto emocional. Porque é isso que você falou. A pessoa, quando ela está com um desconforto de ordem emocional, né, vamos dizer assim, terminou um namoro, sentiu rejeitada, que a rejeição também é sentida como uma dor, tá? E a gente vê isso muito no consultório, tá? A gente hoje tem. Né? Hoje a gente ainda vai falando de coração, tanto simbólico. O diagnóstico cada vez mais, né, visível do Takotsubo. Hoje em dia o Takotsubo é uma doença que é a síndrome do coração partido. Então ele realmente assim tem crescido o diagnóstico, você simula um infarto, né? Você simula um infarto, você tem uma descarga adrenérgica tão grande que você simula um infarto. O paciente pode fazer disfunção, pode crescer o coração naquele momento. Então ele pode ter infarto com supra, ele pode parecer que tem lesão miocárdica mesmo, por conta de, única e exclusivamente, carga exorbitante de adrenalina. Como que é importante o profissional que está lá na emergência poder olhar para o paciente, ter esse olhar, né? Porque que era muito comum, né? A gente chegar na época que a gente fazia emergência nesse sentido. E quer resolver, a gente não sabe o que está fazendo, porque geralmente a gente aqui no Brasil, né, recém-formado, vai para emergência, não sabe nada. Aí chega um infarto, você fica meio nervoso, né, não sei o que eu vou fazer. E muitas vezes você está torcendo para ser só emocional. Só para dar aquele midazolamzinho, diazepamzinho e acalmar e relaxar e resolver. Mas isso você ainda está num ambiente seguro médico. Sim. Agora, quando isso é no dia a dia, a gente tem uma atitude, geralmente, as pessoas, do quick fix. Eu quero me livrar disso. Então, vai para a bebida, para relaxar. Não quero mais sentir essa dor. Eu vou comer mal. Como escolhas em geral. Exato. E isso aí, pensa... Exato. Gente, o chocolatinho, ele acalma a alma do ser humano. E isso vai dando, a longo prazo, mais problemas ainda. Não, mas assim, veja bem, se eu como chocolate como eu, seu chocolate, não para aliviar a minha ansiedade, tudo bem. Não é o fato de eu comer o chocolate, qual é a função que ele está tendo ali, que é para aplacar aquela dor. Eu falo para todos os meus pacientes, clareza é poder. Se você se conhecer, começar a identificar que, quando eu estou estressada, eu vou ter essa busca, né? Você começa a entender como boicotar ele, desviar dele. Pô, ao invés de eu ter isso, eu vou pro chocolate. Não vou ter chocolate em casa. Mas eu vou ligar pro iFood, doutora. Mas cada vez vai ficar muito mais difícil. Você vai começar a gerar bloqueios. E você vai começar a pensar antes de fazer. Porque se tiver muito fácil acesso... Mas então, era essa a minha pergunta que eu ia fazer pra Patrícia. Assim, porque eu acho que... de novo, isso que você falou, acho que é a coisa que a gente menos repara.
essa questão de evitar o sofrimento. Eu acho que isso Ninguém quer falou sofrer. perfeito, Ninguém quer, obviamente. Ninguém sentir quer olhar dor, pra dor. né? Ninguém quer ser reprimido, ninguém quer ser Quer rejeitado. continuar funcionante. Ninguém quer, Passa ninguém por quer essa ser dor. rejeitado, ninguém quer sentir dor, ninguém quer, né? Ninguém quer o desconforto. Ninguém quer o quer desconforto. A Ninguém quer verdade que é você chegue e fale, oi, tá tudo bem? E você responda. Não tá. Está tudo bem. Ainda A tem pessoa não isso. quer nem te ouvir. Não, ainda tem isso. Ninguém, vamos, né? É. A maior parte das pessoas não pergunta, oi, tá tudo bem, querendo saber se realmente tá tudo bem. Uhum. Porque se você virar pra ela e falar assim, tá não, você Tem até um Porta dos Fundos sobre isso. Que o cara, você viu? Eu falo, não tá bem. E ele começa a viajar. a pessoa vai ficar te olhando assim, ó. Eu faço o que Nossa, é agora? louca. Não, e o que eu faço agora? Que você... Não, tá bom. Ó, esse tapinha pode ser. Tá certo, tudo bem. Pô, eu tenho que ir, né? Tem que- agora eu não vai vou. demorar muito tempo. Então, a ação de hoje fala justamente disso aí, da Aham. atenção presente. O que acontece no dia a dia? Você falou otimamente bem. Deu um exemplo bem. O que acontece? Você está falando com alguém sem estar com a presença assim, tô ali, tô falando com a Rúbia. de Olhando, verdade, olhando com você. sabendo Tô que eu entregue vou para a você. ela, do que ela está me falando. Eu já estou, assim, me precipitando. Muitas vezes eu respondo, me atropelo, não deixo que ela complete a frase. Nem sequer eu às vezes pergunto só assim, tudo bem, mas esperando só um sim ou não. Muito mais difícil Ou você não, chegar a e falar gente nem assim, quer, na quero verdade. como você está? Ou como vai você? Que é uma pergunta É. completamente diferente. Você chegar, como vai você? É. Porque tudo bem, porque a gente já quer o tudo bem para a pessoa responder o tudo Tudo bem. Pra ficar e no acabou. automático Aham. ali. Para ficar no automático. E isso vai tirando da gente o quê? Uma outra coisa que eu ia falar também, que eu tenho visto muito no consultório, uma confusão que está sendo feita das pessoas se automedicarem e se autodiagnosticarem. Eu estou deprimida. Primeiro já vem com esse rótulo, né? Diagnóstico. Já vem com um diagnóstico pronto, né? Eu estou deprimida. ChatGPT. É um Lançou lá no ChatGPT. É isso aí, foi lá para ver. Mas você sabe o que é? Aí, às vezes, não, mas eu sei. Então, mas como é que você sabe que está, né? E o que a depressão está... Aí que vai a abordagem diferente também para a pessoa não se identificar com esse rótulo. Bom, mas aí você fala assim, tô deprimida, né? Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas estão exaustas. A Rúbia estava falando aqui, assim, é o cansaço. E tem alguns ladrões dessa nossa energia, porque a depressão, às vezes a pessoa diz assim, a depressão está muito ligada, eu sei que eu estou deprimida porque eu não estou feliz. Não é. A depressão não é assim. Eu ainda estou falando até da depressão, que tem vários níveis, né? Tem aquela clínica bem mais comprometida, tá? E aí tem que ter todo um aparato medicamentoso, enfim. Mas existe aqueles episódios também de depressão que passam mais leves, né? Mas, assim, está tendo o que mais comum que eu tenho visto, que eu acho que é o que vocês também veem na prática de vocês, é a exaustão. E aí nós precisamos, como profissionais de saúde, estarmos atentos a alguns elementos. Um é esse, a gente viver no piloto automático. A gente faz as coisas sem saber. Muitas pessoas, às vezes, lá na PUC, quando eu fazia muitas palestras, de felicidade e de mindfulness, que é o meu campo de interesse, eu dizia assim, quantos de vocês aqui chegaram até aqui, da casa de vocês até aqui na PUC, e nem lembram como é que foi o trajeto de vocês, não olharam o trajeto, passou o tempo rápido demais, ou não se percebem que chegaram. Pessoas que, às vezes, acontece até com os idosos, né? Nem sabem se tomou, e não precisa nem ser idoso, se tomou ou não o remédio. Será que eu tomei esse remédio? Porque quando você está fazendo alguma coisa, você não está ali presente. Tá no automático. Então. É o piloto automático. Então, isso rouba energia da gente. E o que, vamos dizer assim, renova? A gente tem que falar de coisa aqui que eu acho que também seus ouvintes vão querer saber. A dica, né? As dicas, né? Fica a dica aí. fica a dica. Vamos ficar a dica aí, né? Fica a dica. Então, esteja presente. Se nós estamos aqui, nesse momento aqui, esteja de Era a minha coração como próxima nós pergunta, estamos. Porque a gente sabe o que é o difícil. Esse evitativo eu até acho que um pouco mais difícil de você se perceber como comportamentos evitativos. Mas como resolver uma questão de evitar? Como resolver o piloto automático? O que a gente pode fazer para que a gente consiga, fora obviamente o que a gente sabe, a terapia em si, mas pequenas dicas do dia a dia que você pode
sair do piloto automático, que você pode nas mudar atividades, na atividade diária sua. Por exemplo, lavar louça, quem lava louça, quem toma banho, todos aqui tomamos banho. Fazer dessa atividade, hein? Esperamos que sim. Tem um sabonetinho para vocês. Vocês podem fazer a experiência que, assim, começar a explorar as sensações na hora do banho, sentir as sensações da água, não entrar no banho já pensando que você tem um compromisso tal, ou que amanhã, dependendo da hora que você toma banho, acelerado, toma banho, sinta a temperatura da água, sem julgamento, sem nada, sem nenhuma intenção a não ser viver aquele momento presente do seu banho. Sinta a textura do sabonete, até o cheiro. Cheirinho. Ela sabe que às vezes eu faço isso com ela. Eu estimulo muito as minhas netas a fazerem isso. Aproveitar esses momentos das nossas atividades para a gente treinar a atenção plena ali. E de coração. Então você vai curtir. É diferente o banho que você vai tomar. O pensamento, às vezes, vai te levar a que roupa que eu vou vestir, aí eu tenho que ir lá gravar o podcast. Volta, gentilmente, traga de volta, gentilmente, aquele seu pensamento para aquela atividade. Lavar a louça, a mesma coisa. Sinta a temperatura da água, a louça. Você vai ver a qualidade que vai ter, a experiência. Você traz uma qualidade para a sua experiência. Então, isso você pode fazer no seu dia a dia. Estar numa palestra, por exemplo, esteja lá de coração. Se abra. Uma das posturas do Mindfulness é uma atitude. O Mindfulness é uma atitude, além de ser um treinamento. Para você ter uma abertura, uma curiosidade. Nunca ouvi falar disso. O que essas moças aí estão falando? Vou ouvir com curiosidade, mas esteja presente, que se você estiver ouvindo qualquer coisa com atenção em outra, você vai perder algumas coisas. Então, você vai deixar de estar ali presente. Então, isso, quando você está presente, você renova a sua energia. Sim, porque eu estava falando que não é o oposto, né? A depressão não é o oposto da felicidade, mas quando a gente está falando de depressão ou dessa exaustão, nós estamos falando de falta de vitalidade. Então, como é que no nosso dia a dia, eu acho que é o mais importante, que eu acho que é o que vai interessar para a gente também, para que a gente possa também se desfrutar desses benefícios no dia a dia. Outra coisa, respirar. Fazer pausas para respirar. Tá falando, tá vindo várias coisas. Mas não é? Queria falar que a Ana deve saber bem sobre isso. Ela tá falando assim, eu tô assim também, já segurando. Segurando, né? Tô presente. Tá presente. Tá presente, tá com o pé presente aqui, tá. Né? Eu também tô me segurando aqui, já vem vários ganchos aqui. Na respiração. Incríveis. Por exemplo, quando você tem uma atividade, quando você vai... uma transição de uma atividade a outra. Você atendeu, você vai sair, ou no seu carro, ou você tem um minuto, sei lá, para tomar um café. Aproveita aquele instante. Isso. E respira. Não entra logo numa atividade atrás da outra, sem se dar essa pausa, respirar. Vamos imaginar um nadador. Ele vai lá, tem o desafio de chegar a atravessar aquela piscina lá. Ele dá a abraçada, ele tem que ter uma força, está fazendo esforço, mas ele tem que parar para respirar e continuar. A gente não consegue imaginar alguém atravessando uma piscina. Até respirei fundo. Exatamente. Então, isso também podemos fazer, porque revitaliza a gente. Então, pausas ao longo dos dias. Assim, não precisa você fazer muito tempo. Se você quiser fazer uma meditação formal, ok, vai ter benefício. Mas isso também você tem benefícios. Respirar. A outra coisa que rouba muito a nossa energia é autopiedade. Sim, eu faço. É achar que nós somos vítimas das circunstâncias, de que acabou a vida porque nós recebemos um diagnóstico, ou porque nós fomos demitidos, ou porque alguém rompemos um relacionamento, ou alguém morreu. A minha vida parece que não tem mais sentido, a vida é assim. Então, assim, a vida é fluxo, é o sangue. Resgate de propósito. Exatamente. Então você começa a ver, é um outro reposicionamento, é um outro olhar. Então, o que aquela dor quer me dizer? Então, assim, geralmente na vitimização, a pessoa vê o problema e fica, às vezes, até procurando por si só resolver o problema, o que às vezes não resolve e o problema volta. E não só isso, eu vou puxar um gancho também para o Adler, né? O psicólogo Adler, Isso. que ele coloca, por exemplo, que tem muita gente que usa a dor ao seu favor e não consegue enxergar isso. Não
quer, né? Tem Então, um benefício, tem um tem um ganho benefício. secundário, que a gente ganho chama na secundário, psicanálise. exatamente. Que ela falou no começo. Benefício. Exatamente. Sim. Então, a pessoa não quer... Eu já lembro uma vez eu com uma paciente no Santa Paula, em São Paulo, que eu fazia visitas da dor lá. A paciente volta e meia internava com dor, ninguém entendia. E eu tinha já, desde 2017, esse olhar assim, meio integrativo. Eu chegava lá nos atendimentos com um olhar diferenciado. E eu olhei para ela e falei, me conta, o que está acontecendo? Por que você está aqui de novo? Daí ela desabafou e contou que lá ela não tinha pressão da casa, do marido, dos filhos. Então, o hospital Ela se sentia era cuidada, uma né? Ela comia, né? folga. Alguém levava Folga comida pra ela, né? Ela Ela não tinha que descansava. servir ninguém, Ela né? era uma Tem fuga. paciente que fala comigo aqui, Ela- aqui me Ela levam, se me trazem sentia mais comida. leve. Aqui me trazem comida, eu não preciso dar comida. Sim, então, entendeu? É. Então, existe isso, né? Então, sabe, por isso que você é psicólogo, assim, para entender também que você não precisa estar ali para as pessoas virem até você, para você ser cuidado, escutado, né? Que existe isso também, né? Era até que isso puxa muito de uma coisa que a Rubia estava falando, eu pensei, algumas vezes também tem pessoas que não recebem, né, o toque. E aí quando tá na massagem é aquele momento delas dela. sentirem o toque, né, o toque físico e se despertarem, né? E aí era uma pergunta que eu ia fazer para você. O corpo, ele consegue reaprender a sentir algo que talvez ele nem tenha aprendido, vamos dizer assim? Aquela pessoa que nunca teve um afeto, né, que tem relações sempre conflituosas. Pelo toque, você acredita que isso além do toque, né? Assim, você é uma pessoa muito espiritual também, né? Eu tento. E eu acho que... Preciso, que, né? Essa minha área me leva cada vez mais pra isso. A área da Obviamente, saúde. obviamente cada um dentro da sua própria espiritualidade, Claro, mas, óbvio. mas assim, como que isso pode trazer para a pessoa, tanto na espiritualidade como no toque da massagem, um conhecimento sobre si? Então, o que eu mais vejo, assim, quando o paciente ele chega entregue, que aí volta o que a Patrícia falou, ele consegue tirar mais benefícios daquele momento, quando tá comigo, né? Quando tá no atendimento. Porque ele já chegou lá despido, né? Já chegou lá com a alma pronta para receber o que foi buscar. Porque muitas vezes elas procuram por tratamentos estéticos. Ai, tô com uma barriguinha aqui, mas na verdade não é isso. Na verdade, tá cansada, precisa de um cuidado, precisa de um carinho, precisa ser ouvida. Muitas vezes eu falo para elas, gente, vocês podem conversar, mas pode ficar caladinha também, aproveita esse momento, sabe? Descansem, deixa a alma de vocês, sabe? Leve, né? Aproveita esse momento que é só de vocês. Então, quando esse paciente chega entregue, né? Chega assim, pronto para eu poder fazer o que precisa, o que ele dá, tentar entregar, o que ele foi buscar, ele consegue tirar mais benefícios, né? Porque ele realmente está ali, ele está na sessão, ele tá entregue naquele momento, realmente consegue descansar a alma, né? Consegue, às vezes, descansar a mente, né? Que está deitado na maca e está lá pronto para receber o que foi buscar. E eu, muitas vezes, com a minha sensibilidade, tento enxergar. Minha massagem é muito individualizada. Porque tem muito esse olhar, não tem uma técnica, não tem só uma técnica assim de eu vou fazer essa manobra. Desde quando eu comecei a atender há 18 anos atrás, o que eu mais percebi é isso. Eu ia, né, às vezes ia em sessões de massagem para conhecer, para estudar sobre isso. E eu via que o que muitos faziam era tipo apenas uma técnica. Então, ela deslizava a mão sobre a minha perna, deslizava a mão sobre o meu braço, deslizava a mão sobre o meu pé. E eu falava, gente, a massagem ela não pode ser assim. O cuidado com a pessoa não pode ser assim, porque cada pessoa que entra aqui é cada alma diferente, é uma pessoa diferente que vem com as cargas diferentes, que vem o que ela... Eu tenho que decifrar, eu tenho que tentar entender junto com ela e com o momento o que ela foi buscar. Porque cada pessoa é única. Aí volta naquele clichê que cada pessoa é única. E é mesmo. Não. E é mesmo, que é uma alma que tá chegando nova, uma pessoa, é o corpo dela, todo... Ele não tem como não olhar como único para cada pessoa. E aí eu tento ver isso para decifrar o que ela precisa e entregar através do toque. Aí muitas vezes, né, assim, graças a Deus, nossa, eu sou tão apaixonada que muitas vezes eu até emociono. Já aconteceu muitas vezes, eu estar atendendo a paciente
calada, atendendo lá, concentrada, tudo. E aí, do nada, a paciente falar assim, obrigada. Aí eu tava, às vezes, tão concentrada, eu falava, gente, obrigada. Oi? Tipo assim, será que eu escutei isso, né? Porque eu tô tão concentrada. Ela, ai, Rúbia, obrigada. Nossa, Rúbia, todo mundo tinha que ter isso. Todo mundo precisava tirar esse tempo. Todo mundo merecia ter essa pausa. Como isso é bom. Sabe? Às vezes nem elas sabem o que precisam. Nem elas sabem que precisava tanto desse momento de pausa, entendeu? Eu costumo falar que eu acho que só não é viciada em massagem, em tratamento desse integrativo, para olhar o corpo, para avaliar tudo, quem nunca fez um tratamento de verdade assim. Porque eu acho que... Eu vejo muito, né? Não é eu acho. Como são muitos anos, né? Desde que eu formei em fisioterapia, eu só trabalhei com isso na vida. Eu nunca fiz outra coisa. Tipo, 6 meses trabalhei outra coisa. Não. Eu só trabalhei com isso. Com pessoas, com massagem, com pós-operatório, com liberação miofascial, com todas as áreas da massagem. Tipo, isso sempre foi a minha paixão. Então, cada vez que eu tava mais, que eu estudava mais, que eu passava anos mais, eu ficava apaixonada. Porque o que eu recebia? O feedback delas. Eu falo que elas que me sustentavam na profissão. Que elas que reafirmavam o meu propósito, né? Com os feedbacks. Rúbia, eu senti isso. Rúbia, é isso. Rúbia, eu tô mais assim. Tô mais segura. Tô mais leve. Tô mais calma. Meu intestino tá funcionando. Minha vida tá andando. Nossa, depois que a gente começou, tal coisa aconteceu. Sabe assim? Porque é isso. Vai tudo vai fluindo, né? Porque elas... A vida é fluxo. Não e tem você como. falou de alguma coisa que é muito importante, que é um verdadeiro protetor, tanto de todas as dores, é a gratidão. A gratidão. Vocês já ouviram lembra daquela história da Poliana? Nossa, eu chorei esse dia, eu chorei por dentro. A gente chora assim. mesmo. Nossa, a Poliana, que é aquela história daquela menina. Nossa, Patrícia, eu vou ter que te interromper. Gente, na hora que você estava falando isso sobre ser positiva, eu ia falar que isso começa na infância. Porque quando eu tinha 8 anos, eu li o livro Poliana e eu fazia o jogo do contente desde então. E desde os... Nossa, eu tô arrepiada. Gente, era pra eu falar isso. E como é que é? Desde os 8 anos eu faço o jogo do contente. Não sei o que é o jogo do contente. Eu cresci. Eu sou muito grata, mas eu nunca fiz. Gente, você vai contar, eu vou só falar isso. Conta a sua experiência mais viva. Eu cresci fazendo o jogo do contente. E eu cresci uma adulta assim. Só que eu acho que às vezes isso até irrita as pessoas que não conhecem. Gente, por que essa menina é tão feliz? Por que essa menina é tão positiva? Nossa, irrita isso. Ela já acorda às 6 horas da manhã feliz. O positivo isso que eu falo assim. Eu faço isso com os meus filhos. Eu falo assim, filho, olha o sol, que lindo. Vamos falar bom dia. Filho, olha isso. Eu faço isso com o Lucas, com o Davi. E agora eu tô fazendo com o João também. Filho, vamos tomar um banho? Vamos acender uma luz de velas, pro nosso banho ficar muito especial. Vamos fazer isso? Aí tem a questão dos cheirinhos, do óleo de lavanda, que acalma, que vem essa questão do cheiro. Então, voltando. Quando eu tinha 8 anos, eu li o livro Poliana. E eu fiquei encantada com a história da Poliana. É o jogo do contente. E eu faço desde então o jogo do contente. Não, pode falar. Falei. Não, quando ela tinha, do pai dela, né? Qualquer coisa que ela recebia, né? Quando ela não recebia aquilo que ela esperava, mas ela ganhava, foi das muletas, né? Das muletas. Ela agradecia ainda assim, ela queria uma boneca, mas ela recebeu as muletas, tá? E ela agradecia, porque ela não precisava daquelas muletas. Então, assim, e outras coisas, que ela foi, tudo ela dava um valor que ela tinha, e tem mais, a lição que traz também, né, da Poliana, não é só essa coisa, eu sou agradecida, como é que eu vou agradecer uma coisa ruim que me acontece, porque é a causa da dor, né? E também ser agradecida porque daquilo também você foi evitado, porque é o que faz parte das minhas orações também, né? O lado espiritual que sustenta a gente. E assim, eu também nas minhas orações, eu agradeço as bênçãos que eu recebi, e aquelas também, as coisas que eu fui poupada. Eu também pego esse jogo do contente. Aí eu tenho 2 histórias pra falar, mas aí você pode... Fala, isso. Porque tem uma história muito famosa. Eu quero completar só uma coisa, que outra coisa que ela fazia também. Ela transformava todo momento ruim num momento bom. Sim. Então ela pegava, por exemplo, tô aqui nessa fila do banco. Ai, que fila chata. É horrível ficar em fila. Antigamente tinha muito isso, né? Hoje a gente não passa mais por essa questão de fila, porque a gente resolve tudo pelo telefone. Mas no livro ela conta isso também, tipo, de ter que pegar uma fila interminável. Uma fila pra ver o Papai Noel, sim. Isso, interminável. E ela falava, gente, eu tô nessa fila
Quantas pessoas eu posso conhecer? Uhum. Posso conhecer um amigo Uma super legal oportunidade. aqui, que aí pra gente agora, pro nosso dia, networking. É. Então, eu posso fazer um network aqui, eu posso, né? É eu isso posso aí. transformar esse momento ruim aqui num momento que vai ser bom pro meu futuro, que vai me trazer alguma coisa. Posso fazer uma conexão aqui com uma pessoa. Posso fazer uma amizade, eu posso conhecer aqui o amor da minha vida. Posso Entendeu? ser útil pra alguém. Abre muitas possibilidades. Você pode, então, Por isso que ela virou um adjetivo, você tá muito poliana. Muito poliana, mas exatamente. ficou- Todo momento Ficou ruim, pejorativo, mas você É. olhava também o lado Não bom vejo dele. como Pode ser. pejorativo. Mas as pessoas têm. tem essa história. Você, é poliana. Uma poliana É. desqualificando Eu sempre fui É. poliana. essa história. Eu sou, Pois é. eu sou. Como eu também sou poliana. sempre fui, desde os 8 anos. E eu ia falar Não, isso, é é. isso que a gente tem que fazer com as nossas crianças. Eu, com os meus filhos homens, eu faço isso. Eu tenho 3 homens e eu falo assim, caramba, eu tenho que formar 3 homens de verdade aqui. 3 homens que eu vou falar, sabe, que orgulho desse homem. E até essa questão da fragilidade, eu não quero passar pra eles, não poupa os sentimentos. Eu falo, não, filho, tá triste, não tá bom, tá Mas a triste. gente tá com uma cultura Eu te diferente entendo, hoje em dia. é, Os pais estão com felizmente. outros olhares. Isso, sobre isso. Graças a Deus. Graças a Porque Deus. precisava mudar isso. É. Então, essa questão. Aí agora eu até perdi o. A Não gente deu. perde, Voltando. fica na A gente emoção. perde, porque é muito Mas tá falando de coração. Eu ia Vamos falar lá, uma história, que eu tenho 2 histórias. Uma que é, que é do World Trade Center, aquele, né, quando caiu as torres. Aham. Vieram entrevistar as pessoas, os sobreviventes. Daí, por mais diversos motivos, né? O celular não tocou, trânsito, Sim. cachorro, enfim, mais diversos motivos. Daí ele conclui, o jornalista, assim, a próxima vez que você se atrasar, perder um avião, Uhum. nanana, agradeça. Você pode Agradeça. estar sendo poupado. É. Então, sempre que eu tô no trânsito, Nossa, eu falo, também. ai, não, se não for de propósito, né? Eu não atrasei com má Claro, intenção, claro. não foi uma coisa que você intencionalmente fez, né? Não, tô sendo poupado. Isso. É isso. Amém, vai chegar tudo na hora. E é isso, tá É tudo isso. certo. Tá tudo certo. A outra, eu fui uma criança com câncer, né? Eu tive câncer com 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, eu virei essa chave e eu percebi que eu tava me sentindo bem, mas as pessoas me olhavam com o olhar, pô, você tá com câncer. Daí me olhavam assim, né? Davam santos, rezavam, proibiam de brincar. E daí eu comecei a me sentir mal. E daí eu li um livro, 2 livros. Não, eu li um livro e conheci uma pessoa muito legal. Eu conheci o Pat Adams, não sei se vocês conhecem, já viram o filme dele? Não, Pat Adams. O Pat Adams, eu conheci ele, fiz Sim. curso com ele de felicidade, com Que 15 legal. anos. Nossa. E ele ensina esse olhar empático, ele trouxe para os hospitais, é um médico, né? Ele trouxe esse olhar de tipo assim, temos que olhar o paciente, ele não é só a doença, ele não é só um diagnóstico, e vamos olhar. E o filme é muito divertido para quem não viu, né, do Pat Adams. Sim. E eu conheci ele é um palhacinho mesmo, ele morreu, infelizmente, mas é uma pessoa fantástica. E o outro é um médico, eu acho que é David alguma coisa, que ele era um neurologista que estava fazendo uma pesquisa, um paciente faltou, ele deitou na maca para o estudo e descobriu que tinha um câncer de cabeça, na cabeça, né? E daí deram 6 meses de vida e ele mudou os hábitos de vida e viveu mais de 10 anos. E virou um documentário também chamado The C Word, né? De câncer. C de câncer, word de palavra. E ele tem um livro também, Anti-Câncer. Eu fui ler isso tudo com 11 anos, já falava de mudança de hábitos, já falava, daí eu conheci o Pat Adams também. Então, mostrando, né, como faz diferença ser napoliana. E como faz diferença você entender que, fisiologicamente, a gente tá conectado com o orgânico, Total. né, com a cronobiologia, que está ligado à nossa vida com a luz, com o tempo, né, comer coisas orgânicas, ser ativo, não precisa ir para academia, você precisa ser ativo, né, e você precisa falar dos seus sentimentos. Aquele livro também do Sapiens fala que o que fez o ser humano evoluir foi a comunicação. Se você não se comunicar, você não está evoluindo, você não está, né, se desenvolvendo. Então, estar junto com as outras estar pessoas, junto, porque nesse livro socializar, você fala sobre sobrevivência isso, né? não é capacidade de adaptação e da solidariedade. Então, tudo que a gente faz Tá tudo ante isso, né, o que não é biológico, Sim. fisiológico, estamos adoecendo. É, isso aí não é A saudável. falta de toque, a falta de conversa, É. a falta de comer coisas naturais, de estar ativo, estar muito sentado, tá no celular, Sim. né? Estar mais atento, Não se Não estar conectar. presente. E E daí, sermos agentes também, porque nós temos uma tendência nossa mesmo, né, de economizar energia. O cérebro também ele faz isso, né? E a gente não nos tornamos autores da nossa própria vida. A gente se entrega rapidamente para as circunstâncias, entendeu? Como se nós fôssemos reféns de um diagnóstico, de uma situação ruim.
Eu acho que a gente Não, se nós compara muito também. Se É isso que eu ia compara- falar. Eu acho que o pior de hoje em dia é a liberar comparação. essência da gente. Sermos nós mesmos. Sermos nós mesmos. E Quem diria que uma ritmologista faria um podcast e falaria sobre dor e a gente, né? Não é, gente? Isso não é incrível. Quem diria que uma pessoa Incrível. tímida como eu estaria aqui falando? Olha, Eu tô parabéns altamente pelo seu projeto. Parabéns Legal. mesmo, Ju. Você Tá vendo? É um dando, desafio. encorajando pessoas É, isso a aí, também coragem. trabalhar isso e fazer coisas diferentes. A gente Exatamente. pode, né? Mas a Ju criar. tem uma qualidade humana, porque hoje a psicologia estuda todas essas virtudes, que a psicologia positiva, ela não é o que a gente às vezes pensa, né? Ela é um movimento científico, ou seja, dentro da psicologia houve um movimento de incrementar as pesquisas sobre os valores humanos. A gente tem muitos DMS, que já vai mudar de novo, que para descrever as doenças. E aí a gente, é um guia, né? Que a gente vai lá, um manual das doenças de descrição. E não havia um manual para as virtudes humanas, que são as qualidades humanas mais valorizadas em todo o tempo, pelas culturas diferentes, religiões, comunidades, tudo isso, e que faz justamente a gente florescer, a gente sentir o que é a felicidade. E tem que esse não é... teste gratuito na internet. Tem. Gente. Eu mando para os Instituto pacientes Via. sempre. É excelente, não é? Muito bom. E a Eu Ju vi, tem é, um, que eu já falei para ela, é a vitalidade. Ela me respondeu lá em box, que eu não digo quem respondeu, mas assim, para você vale a pena. E que está na virtude da coragem. Essa vitalidade de viver, de você se conectar com a vida. As pessoas que às vezes têm uma expectativa muito da vida, que a vida tem que ser conforme ela quer, ela acaba se desencantando com a vida e se desvitaliza nesse sentido. Porque ela quer controlar algo que não é. A vida flui. Não é controlado. Então, assim, é preciso ter coragem mesmo, é coragem, é agir com o coração, é o que você está fazendo aqui, e entusiasma todos nós aqui. Todos nós fomos trazidos, assim, pelo mesmo sentimento de contribuir para que as pessoas possam também Ajudar outros a alcançar. ajudar a né? alcançar. Eu acho que a gente tem várias formas, né, de tocar o outro, né, assim, obviamente a minha forma é uma forma muito cartesiana, né, eu vou lá, trato, boto marca-passo, faço uma avaliação, mas eu acho que o mundo precisa ouvir as pessoas que têm realmente informações a dizer, as pessoas, é aquilo que a gente estava conversando no começo. Quanto mais você se conhecer, mais você consegue se cuidar. Mais você consegue Fazer boas escolhas. fazer boas escolhas, mais você consegue entender até da sua própria doença, né? Então, se a gente puder trazer informação para que as pessoas tenham, e pessoas, obviamente, altamente capacitadas, né? Quem diria que em algum determinado momento a gente sentaria para falar sobre sentimentos, né? Porque sentimentos são difíceis de serem ditos. E você conseguir tornar isso uma coisa natural, né? A conversa sobre os sentimentos, o dividir sobre os sentimentos, o olhar para o outro, isso eu acho que é cada vez mais necessário no mundo que a gente tem hoje, né? Você conseguir tirar das outras pessoas uma coisa que eu acho que realmente, assim, eu sempre gostei, foi tentar tirar do outro o que ele tem de melhor. Então, assim, trazer pessoas que têm coisas excelentes para dizer, para serem ouvidas. Por que não? Né? Na verdade, começou, não foi minha ideia, foi a ideia do Cacau, do Dibarô, inclusive. Nossa, Ele que me deu essa ideia lá atrás. E aí, através da ideia dele, a gente pôde... Mas né, um produzir inspirando o esse- outro, Mas né? inspirando Estamos o todos outro. conectados. E desculpa só te atrapalhar, porque assim, eu fiquei pensando numa coisa. A gente fala disso, né? Fala estilo de vida, movimento estilo de vida. Mas o que é o MEV, né? O que é o movimento do estilo de vida? Porque às vezes a gente acha que é só tipo assim, Medicina vou ali... do estilo de vida. medicina do estilo de vida, perdendo, errei. Mas é um Que movimento é a que não é medicina só do estilo médicos, de vida. tem também fisioterapeuta, tem Sim. psicólogo. Aham. tem O multidisciplinar. que você faz nessa área, assim, né? Porque as pessoas hoje podem achar que é uma coisa meio vaga. O que é? É baseado em ciência, em Isso. estudos científicos, e eles trabalham com 6 pilares, estão ainda argumentando se vai surgir o 7º ou não, que é exercício físico, nutrição, sono, controle de tóxicos, relacionamentos, conexões. Antigamente era conexões de relacionamentos mesmo, mas hoje em dia a gente já está expandindo para algo a mais. E... Ai, meu Deus, fugiu agora. Viu? Igual eu com o movimento. Aí, ó, Propósito. Foi eu. Não. Sono, alimento, nutrição. A gente vai botar embaixo na descrição do podcast. Manda. Vai. Ah, gente, meu Deus. Gerenciamento de estresse. Ah, tá. A Patrícia, você esqueceu.
é o que eu mais gosto de falar no consultório. E o sétimo que estão vendo é a questão dessa espiritualidade, sim, que hoje em dia é muito colocado em pauta, gente, né? com certeza. Tem que Isso ter. influencia. Apesar que eles estão embutindo, assim, na questão de conexões, não ser só mais relacionamentos, mas conexões, em gerais, entrar nessa parte de espiritualidade. Nossa, espiritualidade, com certeza. Muito importante. Mas daí, puxando o gancho, então, daí o que a gente fala desses 6 pilares? A gente vai trabalhar em cada um desses pilares. Psicologia positiva, TCC, a gente trabalha muito com terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva, a gente aprende isso na pós, na formação. Nutrição, a gente vai falar muito de botar fibra, incrementar mais fibra, o balanço adequado de proteína. Eles gostam muito de inclinar mais para o plant-based, né? Mais orgânico possível, menos animal. A gente sabe que alimentos de origem animal tem mais fatores inflamatórios, pode inflamar mais, né? Então, quanto menos comer, pode ser melhor. Atividade física também, qual que é o mínimo nesse? O que é o ideal? Né? Tem um ideal que você vai passar para o paciente, mas eu falo para eles, ó, o ideal pode não chegar na sua vida, não pode caber, às vezes não cabe dentro do seu dia a dia. Eu preciso que você seja ativo. Porque tem até um estudo de um cara muito interessante, depois eu posso mandar para você, que ele colocando a gente dentro de um calendário, né, que ele surgiu bilhões de anos atrás, né, milhões de anos atrás, se você botar dentro de um calendário, faz poucos anos, centenas de anos, milhares de anos, que a gente efetivamente começou a ter esse comportamento que a gente está tendo agora, né? Então, assim, a gente sempre se movimentou. Milhões de anos a gente se movimenta. Mas a coisa de ir pra academia foi no último segundo do dia 31, sabe? Na virada, que eles botam, se você botar no calendário de 31 dias, foi no dia 31 que a gente começou a ter esse movimento de academia, sei lá. Porque a gente sempre conquistou sempre terra, teve que ir atrás de casa, ir atrás de bichos. Então, né? o importante é ter um movimento ativo, né? ativo. Então, eu falo, sobe a escada. Quem disse que precisa subir correndo? Sobe um lance, para. Sobe o outro, para, né? Essa questão Da caminhada, até meditando. E você falou da autoestima, Ju, só aproveitando, o movimento ele é tão importante na vida da gente, do movimento, que você, primeiro, quando você está ansioso, qualquer coisa, vamos supor que aqui não é o nosso caso, nós precisássemos de alguma coisa para desacelerar. A gente pega alguma coisa e aperta. Aí, aqui, ó. Eu ia falar isso. Quando você estava falando das dicas, eu ia falar, é muito difícil para as pessoas no dia a dia. Se fosse fácil eu meditar, eu parava em casa. Então, muito importante na questão da clareza é para as pessoas entenderem o loop operacional da meditação. Meditar não é ficar parado, não ter pensamentos. Você é natural, você vagar a mente. Você vai ter que ter uma âncora que vai te puxar, né? Na meditação, a gente usa alguma âncora. O que é âncora? Pode ser o som. Pode ser alguma coisa que você vai focar o olhar. Barulho de ar, né? Que é o som, né? Pode ser um toque. Então, você vai escolher uma âncora que vai te puxar para o presente. Então, uma coisa que eu gosto muito com meus pacientes é ou tem alguma coisa, passei pela porta, lembrar de puxar para o presente. Daí você fala um mantra, estou presente, né? Ou você tá tô me sentindo ansioso. Eu peço para tocar no coração, ou fazer um toque de esse abraço. Eu peço não para fechar muito em punho, porque isso dá raiva. Então eu peço mais para se abraçar, ou botar a mão no peito e falar, tá tudo bem. Eu falo de pra cima, tá tudo bem, eu tô aqui, eu tô seguro, para trazer de volta pro presente. Então são movimentos que você puxa de âncora para trazer para o presente. É um mindfulness, né, que a gente fala. Porque no dia a dia, se eu tivesse 5 minutos para parar, as pessoas... Mas não conseguem. Porque elas conseguem isso. Né? Na hora que eu tô na esteira, segura com força e fixa a sua atenção nesse segurar por alguns minutos, sabe? Então dá para todo dia ter alguma âncora que te puxe e entender que sua mente vai vagar. Isso é normal. Se não vagar, tu morre. Exatamente. Mas quanto mais você treina, mais rápido volta para você, volta para o seu foco. Vai haver modificações primeiro no parasimpático. Primeiro vai ter relaxamento do corpo. Daí você pode ir na massagem, desliga o celular, deixa ela guardar o celular e ancora ali nos movimentos das mãos nas dela. sensações, uma das maneiras. Muito bom. Eu tenho o exercício 5, 4, 3, 2, 1. Você tem esse exercício? Porque tem que ser divertido também, que eu ia falar que um outro elemento do bem-estar, que nós estamos falando também, né? Como que a gente pode promover, nós estamos falando aqui até de prevenção, que é muito importante ter esse olhar nessa direção, e de promoção, porque muitas vezes o sintoma vai embora, mas a pessoa continua tendo uma vida café com leite ou até triste, ou não está feliz. Sem vitalidade. E é possível, sem vitalidade. Então, é importante, né? E o 5, 4, 3, 2, 1 é uma prática divertida, porque é importante também ter esse lado do lazer.
mas um lazer significativo, Sim. tá? Se eu vou sair para beber, para encher a cara e esquecer, um problema não. Mas se eu vou sair porque eu vou encontrar meus amigos, tá tudo muito bem, porque as relações, né, sociais, Pessoais, né, do apoio, pessoais. porque é exatamente isso, que é o nosso apoio, né? Uhum. Agora fui eu que me perdi. A 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Essa eu tô curiosa. que eu quero 5. Ah, tá. Então tá bom. É muito fácil. Você, por exemplo, a gente vai e se concentra aqui nas sensações, né? 5 sons que chegam até você agora aqui. Aí você, nós não estamos aqui, nem vamos ter esse tempo aqui disponível para isso. Mas aí pode ser o barulho do ar-condicionado. É só isso, só prestar atenção. Note os sons que chegam. Se você está na sua casa, Sim. ouvindo o passarinho, o motor do ar-condicionado, da geladeira, onde você estiver no carro, qualquer coisa. 5, que você pode ouvir. 4, pode ser o cheiro. Cheiro, eu adoro cheiro. Nossa, Então, gente, cheiro, eu também adoro demais. Cheiro é uma coisa que me 4 cheiros. não é? Pega, né? Ai, cheira. Então você vai sentindo o cheiro. Às vezes até de um café, né? Uma coisa boa. Cheiro de sentir o café, cheiro de não. café de manhã. Fala sério. Remédio pra um monte de E coisa. o café, ele vai numa área do cérebro que está ligada ao bem-estar. A gente tem O cheiro. artigos sobre cheiro. Tem. né? Sei. Então, assim, aí tá. 4 cheirinhos que você pode sentir. 3 toques que você pode sentir. Da sua roupa, da mesa, da folha de papel, se você está escrevendo, uma caneta, se você está dando apoio, uma garrafa, do copo, né? Uhum. O 2, o cheiro eu já falei. O cheiro já falou. Toque. O toque. E sabor. O sabor eu deixo por último. Sabe por quê? Que quando tá presencial, eu dou uma balinha pra pessoa. Aqui, ó, É, trouxe isso e- aqui, ó. Pode dar. Ó, tá vendo? Então a gente pode fazer. Pode. Gente, quais são os 5 sentidos? Vai lá. Faltou o 2. Então, ouvir, Ouvir, Cheirar, cheirar, sentir. o toque. Gente, Esqueci também. Também Agora já me esqueci. perdi. A gente vai Cheiro. descobrir Ó, também. Vai ser outro pra Eu gente falei botar no no relato. paladar. Comer. Não, É, o o meu paladar. 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 Já Ver. perdemos. É o ver. Ver. E é o Ver. ver. Começa com Ver. ver. Com ver. Exatamente. É o ver. E ver. Sim, Olha, coisa- simples assim. É ver, ouvir, Exatamente. ver, 5. ouvir, sentir. Mas você tem que cheiro, ter sempre toque uma coisa e que te paladar. lembre pra te puxar. Mas assim, o que eu queria associar também a alguma coisa divertida. É. Que você pode fazer com seus filhos, para quem tem filho Isso, pequeno. É. Aquele momento Vamos que vai ver, ter de vamos Vamos qualidade. observar aqui 5 objetos diferentes. Isso é legal. E Vamos lembrar ver, daquele negócio de tirar a 4 quantidade e sons. botar qualidade, né? Sim, exatamente. E aí você tem aquele momento ali também, você já está praticando mindfulness. Você não precisa de um tempo formal para isso. Não. É. É uma postura de vida. Durante o um modo dia, de- né? Pode. E só para encerrar, porque a gente que, né, eu queria ficar aqui conversando com vocês para sempre, mas já fui avisado que a gente não pode. E aí o seguinte, uma coisa até da sua parte de falar assim, gente, mas o que eu estou esquecendo? É isso, porque são sentidos que são sentidos naturais nossos, Sim. né? Então assim, você vê o tempo inteiro, eu tô te enxergando, eu tô enxergando a Rubia, mas e se eu reparar que ali atrás tem uma torre Eiffel ali? Perfeito. E essa torre me remete à vez que eu fui a Paris, eu tive um dia incrível, comi uma comida maravilhosa. É o savoring, você chama-se savoring. é você parar e olhar. Então, assim, eu acho que o recado, né? Obviamente, a gente vai. Eu tô falando que todo mundo do podcast a gente vai ter que voltar, porque não tem tempo. Mas, assim, o recado maior, eu acho, é você se olhar. É você reparar nas pequenas coisas que você faz instintivamente. Olhar, sentir o paladar, o sabor, saber apreciar aquele momento, se olhar. Eu acho que o se olhar, se observar, se notar, né? O coração, ele sente antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo, porque às vezes ele é a manifestação do que está Ligação acontecendo aqui em mente-corpo. cima, né? Tá aquela loucura aqui em cima e aí você começa a sentir aperto, você começa a sentir palpitação. E às vezes tudo que ele precisa é de que você se escute, de alguém que te escute, de alguém que te toque, a presença do cuidado, O né? cheiro. Alguém que tenha uma humanidade, alguém que você sinta, né? Muitas vezes você passa, às vezes assim, a gente passa para conversar com o paciente, né? E o paciente olha e fala, doutora, obrigado, porque foi a primeira pessoa que conversou comigo, que me ouviu. Então isso é importante, da gente praticar isso não só com a gente, mas praticar com o outro, a presença, Validar o o ouvir, sentimento. validar o sentimento, né? E hoje, queria agradecer, que foi, assim, enriquecedor. Hoje a gente aprendeu
que a dor, a depressão não são sinônimos de fraqueza, principalmente para os homens, né? Então não tenham medo de dizer, de conversar, de transmitir. São sinais de que o corpo e a alma estão pedindo ajuda, então a gente tem que passar a se ouvir melhor. Queria agradecer muito a vocês por lembrar que a cura, né, ela não é o fim da dor, mas é o reencontro com a vida, é o reencontro com você mesmo, e que a partir daí você vai construir novos caminhos para superar aquela dor. Encerrou lindamente. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Obrigada. Foi um prazer.